No primeiro discurso no Congresso como presidente dos Estados Unidos, um dia antes de completar 100 dias na Casa Branca, em 1 hora e 10 minutos, o presidente Joe Biden anunciou planos ambiciosos. São 6 trilhões de dólares, incluindo o plano de resgate já sancionado em 11 de março, além dos 3 trilhões aprovados no governo Donald Trump, ao todo 48 trilhões de reais. O plano é modernizar a infraestrutura, gerar empregos, preparar o país para a competição no século XXI, realizar a transição para uma economia de baixo carbono, com menos carvão e petróleo, reduzir à metade a pobreza infantil, oferecer saúde e educação para quem não pode pagar, combater o racismo, a violência doméstica e a violência armada. Todos esses investimentos devem ser financiados com aumentos de impostos para os ricos e as grandes empresas. Foi o discurso mais ambicioso ideologicamente de um presidente democrata, pelo menos desde o projeto da Grande Sociedade, lançado pelo presidente Lyndon Johnson em 1964, ou talvez desde o New Deal, o novo pacto do presidente Franklin Delano Roosevelt de 1933 para combater a Grande Depressão de 1929 a 1939. Muito mais do que Bill Clinton e Barack Obama fizeram. O mundo enfrenta uma pandemia como não se via há um século, a pior crise econômica desde a Grande Depressão, e os Estados Unidos sofreram com o assalto ao Congresso em 6 de janeiro, dos aliados de Donald Trump, o maior ataque à democracia desde a Guerra Civil, encerrada em 1865, observou Biden, acrescentando que crises geram oportunidades de mudança. Ao tomar posse, ele prometeu vacinar 100 milhões de pessoas em 100 dias, foram aplicadas 220 milhões de doses. Em 20 de janeiro, só 1% dos americanos de 65 anos ou mais havia tomado vacina, hoje são 70%, mas ainda há muito trabalho a fazer. Não podemos baixar a guarda, advertiu o presidente dos Estados Unidos. A meta é controlar a pandemia até 4 de julho para que os americanos possam festejar o dia da independência com a grande família e os amigos. Mandamos ajuda de emergência a 85% dos lares americanos, acrescentou Biden. Uma mãe solteira do Texas enviou carta dizendo que só assim pôde alimentar os filhos e evitar o despejo. Não é por culpa delas que as pessoas estão nesta situação. Estamos na trilha para cortar a pobreza infantil pela metade. Mais de 1.300.000 empregos foram criados, mais empregos nos primeiros 100 dias do que qualquer outro presidente, festejou Biden. O Fundo Monetário Internacional prevê um crescimento de 6,5% para a economia americana neste ano. Para competir com a China, Biden propõe investimento maciço em infraestrutura, estradas, portos e aeroportos, banda larga de alta velocidade, água e energia limpas. Através da história, investimento público em infraestrutura transformou os Estados Unidos. Unimos os 2 oceanos, o progresso científico levou à Lua. Agora desenvolvemos vacinas em tempo recorde. Cerca de 10 milhões de casas e 400 mil escolas ainda têm canos de cobre, um sério risco para a saúde. Vamos trocar todos e modernizar o sistema elétrico. A rede elétrica é frágil, como vimos há pouco no Texas. Prometeu Biden. Durante a pandemia, 2 milhões de mulheres deixaram a força de trabalho. A luta contra o aquecimento global deve gerar empregos, argumentou o presidente. Vamos instalar pontos de eletricidade nas estradas para carros elétricos, fazer moinhos de vento para energia eólica. Eles não precisam ser feitos na China. Temos de liderar a indústria do carro elétrico. Biden reconheceu que a mudança econômica assusta a maioria das pessoas que ficam se perguntando que lugar terão no mundo do futuro. Ele defendeu o direito de se sindicalizar, prometeu elevar o salário mínimo para 15 dólares por hora, cerca de R$80, salários iguais para as mulheres. Ninguém trabalhando 40 horas por semana pode estar na pobreza. Biden tenta, assim, reconquistar o eleitorado branco sem curso superior que elegeu Donald Trump em 2016 e deu a vitória a Biden em estados chaves como Michigan e Pensilvânia no ano passado. Para enfrentar o desafio chinês, os Estados Unidos precisam investir em pesquisa e desenvolvimento de produtos, em biotecnologia, chips de computadores e energia limpa. Biden lembrou que os Estados Unidos criaram a internet e o GPS por razões de segurança e defesa. O Instituto Nacional de Saúde deve criar um projeto para prevenir, diagnosticar e tratar doenças como câncer, num aceno à oposição republicana, que deve votar contra os grandes aumentos nos gastos públicos. Biden lembrou que investimentos em empregos e segurança nacional sempre tiveram um apoio bipartidário. A China se aproxima rapidamente pelo espelho retrovisor. Pelas projeções atuais, deve ultrapassar os Estados Unidos e se tornar a maior economia do mundo em 2028.
Quando era vice-presidente no governo Obama, Biden teve muito contato com o então vice-presidente, hoje ditador chinês, Xi Jinping. Xi e outros, comentou Biden, acreditam que as democracias não terão condições de competir no século XXI. Além dos 12 anos de ensino fundamental e médio, padrão há décadas nos Estados Unidos, ele quer acrescentar mais 4. O plano para as famílias quer garantir 2 anos de pré-escola e 2 anos de ensino superior gratuito e universal. Primeira-dama Jill Biden é professora, sempre alertou o marido de que países com educação melhor vão vencer a concorrência. Sonho ambicioso? As famílias de baixa renda vão gastar menos de 7% dos seus rendimentos com cuidado de crianças em idade pré-escolar. Ninguém deve ter de escolher entre um emprego e cuidar da família. Vamos aumentar o auxílio criança, isso vai ajudar 65 milhões de crianças, afirmou Biden. A pandemia mostrou a importância do plano de saúde de Obama para garantir cobertura universal. Vamos reduzir os preços dos medicamentos 3 vezes maiores do que outros países, usando o programa de saúde para idosos, Medicare, para negociar preços acessíveis em grandes compras. A saúde deve ser um direito, não um privilégio, afirmou Biden. Para não aumentar o déficit e a dívida pública, não vai haver aumento de impostos para quem ganha até $400 mil por ano, mais de 2 milhões de reais. As empresas têm de pagar sua parte, arguiu Biden. 55% das grandes empresas não pagaram um centavo em impostos federais no ano passado. Mandam dinheiro para paraísos fiscais, não está certo. Elas têm de ajudar a pagar pelos programas. A alíquota mais alta do imposto de renda para pessoas físicas vai subir para 39,6%, a taxa do início do governo George W. Bush em 2001. Hoje, quem ganha mais de $1 milhão por ano, R$ 5.360.000, paga menos impostos do que os assalariados. Não estamos punindo ninguém, mas não vamos aumentar impostos para a classe média, prometeu ele. O grande corte de impostos de 2017 deveria se pagar e aumentar o crescimento, aumentou a dívida pública em $2 bilhões, 10.720.000 reais, e deixou milhões de dólares nas contas de presidentes e diretores gerais de empresas. Na pandemia, 560 pessoas ganharam mais de $1 trilhão, cerca de 5.360 bilhões de reais. Nenhum país pode enfrentar os desafios do futuro sozinho. Ele prometeu dar parte do estoque de vacinas a outros países quando os americanos estiverem vacinados. A mudança do clima é uma luta global. Biden voltou ao Acordo de Paris. Todas as nações devem jogar pelas mesmas regras na economia internacional. Avisei o presidente Xi que não vamos aceitar práticas desleais, vamos manter uma forte presença militar no Indo-Pacífico, não para iniciar uma guerra, mas para evitar guerras. Nenhum presidente americano pode ficar em silêncio quando os direitos humanos são violados, declarou Biden. A Rússia é outro alvo das preocupações americanas. Deixei claro, Putin, falou o presidente, que não vamos escalar o conflito, mas não vamos tolerar interferência em eleições e pirataria cibernética. Vamos cooperar quando for do interesse comum, em controle de armas e mudança do clima, mas vamos responder a desafios. Vamos trabalhar com os aliados para conter a Coreia do Norte e o Irã e acabar com a guerra no Afeganistão. Sou o primeiro presidente que teve um filho lutando no campo de batalha, mas não vamos construir nações. Fomos ao Afeganistão combater o terrorismo, levamos à justiça Bin Laden, vamos trazer as tropas de volta para casa. Na minha opinião, isto é um equívoco. A retirada das forças internacionais deixará o caminho livre para os Talibã retomarem o poder no Afeganistão e oprimirem as mulheres. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos reconstruíram a Europa Ocidental e o Japão, que se tornaram aliados chaves. O terrorismo está em metástase, expandiu-se no Iêmen, na Síria, na Somália, na África e no Oriente Médio, sem esquecer o terrorismo dos supremacistas brancos, responsável por 2/3 dos atentados nos últimos anos nos Estados Unidos. Outro objetivo é combater o racismo estrutural na polícia e na justiça. Biden quer aprovar a reforma das polícias até o primeiro aniversário da morte de George Floyd, em 25 de maio. Outro problema está nos crimes de ódio. Biden quer uma lei de igualdade para proteger a comunidade LGBT e outra para a violência contra a mulher, que ele próprio começou a escrever no Senado há 27 anos e até agora não foi aprovada. A violência armada virou uma epidemia. A proposta é checar os antecedentes, proibir armas automáticas e cartuchos de alta capacidade. Não há justificativa para ter 100 balas numa arma.
Hoje qualquer um pode comprar uma arma em meia hora, inclusive terroristas, alertou ele. Há 30 anos, o Congresso discute uma reforma da imigração. Temos de ajudar a América Central, de onde vem a maioria dos imigrantes ilegais. Se não concordam comigo, vamos aprovar aquilo em que concordamos, como legalizar a situação de 80 mil imigrantes ilegais que entraram no país quando eram menores. A insurreição foi um teste, a democracia sobreviveu, precisa resolver os problemas do povo. Aqueles que invadiram o Congresso achavam que estavam salvando a democracia. Estavam errados, temos de mostrar a eles. É realmente uma agenda para lá de ambiciosa. Até amanhã.